chega na vida adulta e acredita que você não é bom o suficiente. Imagina que você chega na vida adulta e acredita que não é capaz, que você acredita que não é merecedor do sucesso. Normalmente, se você tem esse tipo de crença, esse tipo de pensamento, ele é resultado de uma crença limitante instalada na infância. Esse é o podcast Saindo da Escuridão e hoje eu quero falar para vocês de como as crenças limitantes influenciam as nossas decisões e a nossa vida adulta. Toda crença que nós temos de merecimento, crença que nós temos de que nós temos que agradar os outros para ser validado, crença de que nós temos que ser perfeitos. Todas essas crenças influenciam diretamente o nosso comportamento, influencia diretamente a nossa vida adulta, tanto no lado pessoal, como no lado emocional, ou até mesmo no lado profissional. Por quê? Porque se você acredita que você não é capaz, o que vai acontecer? Você vai ter medo de você se expor. Você vai ter medo de buscar as coisas que você acredita, as coisas que você gosta. Por quê? Porque lá no fundo, existe uma voz dizendo para você que você não vai conseguir, que você não é capaz. E quando essa voz fala para você, o que normalmente você faz? Você acredita nela. Por quê? Porque lá na sua infância, disseram isso para você. Lá na sua infância, disseram para você que você não era capaz. Ou compararam você com seus irmãos, com seus colegas. Isso pode acontecer no colégio, através do bullying, e você achar que você não é merecedor, que você não é merecedor ou merecedora do amor. Então, todas essas crenças fazem com que você não desenvolva o seu potencial, o seu verdadeiro potencial na vida adulta. Por quê? Porque imagina, se o seu pai, sua mãe, seu professor ou qualquer pessoa que você veja como autoridade na infância, disse para você que você não faz nada direito, disse para você que você não faz nada certo, como que você vai chegar na vida adulta? Quando nós somos crianças, quando a criança ela absorve praticamente todas as informações e todos os comportamentos dos adultos à sua volta. E isso faz com que? Isso faz com que ela veja ou receba aquela informação como verdade. Se o seu pai e a sua mãe têm um comportamento de todo dia discutirem, brigarem, o que essa criança vai perceber? Que o relacionamento é daquela maneira. Logo, ela vai ter uma crença de que o quê? De que ela não merece ser amado, que o amor pode ser perigoso, ou até mesmo que o mundo pode ser perigoso. E isso faz com que? Faz com que ela tenha problemas no relacionamento, tanto no relacionamento romântico, como nos relacionamentos interpessoais, com amigos, colaboradores no trabalho, colegas e por aí vai. Então o que acontece? Quando a gente tem crenças instaladas, uma das primeiras coisas que você tem que perceber é da onde que vem esse comportamento, da onde que vem esse pensamento. Por que eu acredito que eu não sou capaz? Por que eu acredito que eu não mereço amor? Por que eu acredito que realmente eu tenho que ser perfeito ou perfeita? Por quê? Porque lá atrás essa crença foi instalada e ela está influenciando diretamente o seu comportamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós temos uma parte do cérebro que se chama cérebro reptiliano. É a parte do cérebro mais primitiva. E o que acontece? Ela é responsável por praticamente todas as nossas funções básicas. É por isso que às vezes quando a gente se sente numa situação de perigo, de algo de qualquer forma, seja através de um pensamento, ou seja através de um gatilho, ou seja através de algo que você vê, ouve, o que acontece? Esse gatilho ele é acionado. Se você tem medo, por exemplo, de experimentar coisas novas, por quê? Porque você tem medo de errar.
Você tem uma crença de que lá atrás você foi cobrado sempre muito a perfeição, ou de que errar é realmente algo ruim. O que isso vai gerar? Um medo de errar e medo de experimentar coisas novas. E esse medo vai realmente te paralisar quando você estiver numa situação dessa, onde você tem que se provar. Por exemplo, a questão da fobia social. Isso gera muito questão da fobia social, porque as pessoas têm medo de se relacionar. Por quê? Porque elas têm medo de ser julgadas. E esse medo do julgamento faz com que as pessoas se paralisem cada vez mais e mais. A internet, infelizmente, também ajuda muito nesse sentido hoje em dia. Teve uma paciente minha que uma vez, ela me relatou o seguinte, a professora pegava muito no pé dela, mas muito mesmo. E um belo dia, ela foi entrar numa fila, ia na fila acho que era para o hino, alguma coisa assim, e a professora dela brigou com ela e fez ela ir para o final da fila. Simplesmente porque ela queria. O que aconteceu? Todos os amiguinhos dela riram, ela foi para o final da fila, além da professora ter reprimido ela, ter sido agressiva com ela na maneira com que ela falou, ela ainda teve que ir para o final da fila. E essa professora perseguiu essa criança o ano inteiro. O que aconteceu? Ela chegou na fase adulta e ela tinha fobia social. Ela não conseguia ir na academia, ela não gostava de ir para a escola e qualquer evento social ela evitava ao máximo. Por quê? Porque quando na infância isso aconteceu, isso gerou uma marca emocional, isso criou uma crença limitante do quê? Medo de ser julgada. E quando você tem medo de ser julgado, de ser julgada, o que acontece? Você vai evitar se expor. Você vai evitar locais públicos, você vai evitar conhecer pessoas novas. Por quê? Porque você tem medo desse julgamento. E quando a gente tem medo desse tipo de julgamento, a gente acaba se fazendo o quê? Se mantendo recluso. A gente não quer mais participar do mundo. Por causa de alguns eventos que ocorreram na nossa infância, isso gera uma marca emocional muito forte e ela fica instalada no cérebro reptiliano, que, como eu falei, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E olha só que interessante, essa parte do cérebro, ela é atemporal. Ou seja, o que aconteceu há 10 anos atrás ou há 2 minutos, para ela é sempre agora. Ela está vivendo sempre no agora. Por isso que às vezes a gente percebe algum tipo de gatilho visual, auditivo ou sinestésico, essa parte do cérebro tende a responder imediatamente a esse gatilho. E aí vem toda aquela sensação, aquela palpitação, você fica suando, tremendo, com medo. Por quê? Porque esse gatilho foi acionado. E esse gatilho é um sinal de alerta, de que você tem que estar em alerta. Só que o seu cérebro, ele não faz isso para te prejudicar. Ele faz isso para quê? Essa parte do cérebro quer que você saia desse ciclo, quer que você quebre essa crença limitante. Ele emite esse alerta para que você esteja realmente pronto para agir. Só que como é uma parte muito primitiva do nosso cérebro, ela sabe fazer apenas 2 coisas. Ou ela se protege, ou ela ataca. E normalmente, como estamos falando de crença limitante, o normal é ela querer fugir. Então, muitas vezes a gente foge de situações que pode parecer de risco. Imagina que você vai procurar, você quer um emprego, você quer muito um emprego, você gosta de trabalhar com aquilo, você estudou, você fez tudo que você tinha que fazer certinho, você se dedicou, você se formou, você foi lá e realmente tem toda a informação e tem toda a aptidão para exercer aquela profissão. Só que você tem uma crença de que você não merece, que é uma das crenças universais, é a crença de merecimento.
É a gente achar que não merece, que não é bom o suficiente. E quando a gente tem essa crença, você tem toda a aptidão, você fez tudo certinho, mas na hora de você botar isso em prática, o que acontece? Você trava. Você não consegue, né, ir em frente. Você fez tudo, mas não consegue chegar lá. Por quê? Porque lá no fundo o teu cérebro está te mandando uma mensagem de que você não merece aquele emprego, de que você não merece ser feliz, e você daí acaba não buscando o seu sonho devido a esse tipo de crença. E todas as crenças que são instaladas na nossa infância influenciam diretamente no nosso comportamento na vida adulta. Seja ele consciente ou inconsciente. Muitas crenças, e eu digo para você, muitas crenças que nós temos hoje em dia, ela não é percebida. Ela fica no inconsciente. A gente não percebe e a gente vai lá, se esforça, como eu falei, e depois se pergunta, por que eu não consigo? Por que eu não mereço? Por que eu não consigo me desenvolver? Por que eu não consigo me relacionar? Eu tenho que estar sempre fazendo tudo perfeitamente para ser aprovado, para ser aprovada. E isso realmente é devastador. Devastador. E a gente não entende, não percebe por que isso acontece. E isso acontece justamente devido a essas frases, devido a observar esse ambiente e absorver essas informações, que às vezes nem são ditas, mas são através da modelagem, porque a gente modela o comportamento dos nossos pais, a gente modela o comportamento dos nossos professores, a gente modela o comportamento do nosso ambiente inteiro. Então, o que a gente vê, ouve, sente na nossa infância influencia diretamente no nosso comportamento na vida adulta. E uma das coisas principais é o quê? Fazer uma autoanálise para compreender, primeiro, da onde que vem essa crença. Como que ela foi instalada? Da onde que vem essa crença de merecimento? Da onde que vem essa comparação, esse medo de ser comparado? Da onde vem o medo do sucesso? Da onde vem aquela crença de eu não mereço ser amado, ser amada? Ou medo de cometer erros devido a fracassos. Tudo isso você tem que realmente pensar da onde que vem isso. Quando você começa a fazer essa autoanálise, buscar dentro de você da onde que vem essas crenças, como elas foram instaladas, você passa a perceber pequenas coisas que você ouviu. Só que eu digo para você, por favor, sério, seja atento. Uma das coisas que eu mais escuto nas sessões de terapia, quando a gente vai buscar aonde é a origem dessas crenças, muitas pessoas falam para mim, eu ouvi isso, ouvi aquilo na minha infância, né? Tipo, fui muito comparado na minha infância com o meu irmão, com a minha irmã, sofri bullying no colégio, ou qualquer coisa nesse sentido. As pessoas tendem a falar para mim, mas eu já superei isso aí. Isso aí, ele não me afeta mais. E aí, sempre quando a gente vai visitar o subconsciente, que eu gosto muito de usar técnicas da PNL, 90% das técnicas que eu utilizo é hipnose junto com PNL, para acessar o subconsciente e realmente entender o que está acontecendo naquela situação e a pessoa poder tirar os recursos de dentro dela que ela tem para poder ressignificar esse evento específico. Então, eu te digo, realmente, procure olhar isso com calma e com paciência. E você verificar se isso realmente não está influenciando na sua vida. Porque, por exemplo, uma vez eu ouvi essa questão da comparação. E aí, quando a gente encontrou um dos eventos específicos que poderia ter causado essa crença, né, de comparação, e aí a pessoa buscava na época a perfeição. Buscava estar sempre, nunca conseguia dizer não.
Por quê? Porque ela tinha que estar fazendo tudo de melhor, ela tinha que estar se doando ao máximo, tinha que estar se doando no trabalho, na profissão e sendo perfeito, mesmo que a vida pessoal dela não estava sendo dessa maneira. Por quê? Porque essa cobrança interna era muito forte. Então o que a gente fez? Quando a gente visitou esse momento, a pessoa mesmo percebeu e ela falou assim, eu não imaginava que isso influenciava a minha vida. E é a mesma coisa que eu digo para você. Se existe uma voz dentro da tua cabeça dizendo para você que você não é capaz, de que você não merece, de que você não é bom o suficiente ou boa o suficiente, ou mesmo que você tenha medo de se expor, existe uma voz lá dentro dizendo que você vai ser julgado, que você vai ser julgada, pare para ver isso e analisar isso de uma forma com carinho, de uma forma atenta, para que você possa perceber da onde que vem essa crença. E quando você encontra essa crença, o que você faz? Você deve combater essa crença. Você deve ver se essa crença realmente é verdadeira. Porque, infelizmente, a maioria das crenças limitantes que são instaladas em nós, elas não pertencem a nós. Não é culpa sua e você não merece, provavelmente, ter essa crença. Provavelmente não. Ninguém merece ter crenças limitantes que são passadas pelos nossos pais, pelos professores ou, como falei, pelo ambiente. Por quê? Porque nós temos um potencial muito grande. Essas crenças estão impedindo e limitando você de alcançar coisas que você gostaria de alcançar, de ter uma vida emocional saudável, de ter um relacionamento saudável. Ela influencia diretamente no seu comportamento, quer você queira ou não. Ela influencia no seu comportamento diretamente. E como eu falei, ela pode ser consciente ou inconsciente. Por isso que se analisar com calma, com carinho, com amor, é muito importante. É muito importante. Existem alguns eventos traumáticos que realmente criam crenças. Por exemplo, deixa eu só dar uma analisada aqui. Crenças de perigo constante. Que o mundo é um lugar perigoso. Como que essa crença é instalada? Com medo do mundo, medo das pessoas. Muitas vezes ela vem o quê? De decepções dentro da família. Às vezes pode ser um abuso e você passa a não confiar nas pessoas, acreditar que as pessoas são ruins, então você evita ao máximo também esse contato. Então é muito importante que quando é um trauma muito forte, não acessar esse pensamento, essa lembrança diretamente. Por quê? Porque ele pode agravar essa situação. Nesses casos que existe um trauma envolvido, eu aconselho realmente você tratar isso com um profissional, para que ele possa te ajudar nessa situação. Porque toda vez que você acessa, você acaba fortalecendo esse trauma de uma forma muito forte e às vezes pode te gerar um medo pior ainda. Mas em outros casos de crenças limitantes, de merecimento, como eu falei, em relação a amor, em relação também à comparação, essas crenças mais básicas você sim pode visitar e realmente enfrentar essas crenças limitantes, porque você vai ter um resultado muito bom. Por quê? Porque quando os nossos pais, como eu falei, eles acabam colocando essas crenças em nós não temos que acatar isso como verdade. Isso influencia o nosso comportamento? Sim. Só que a forma com que você enfrenta isso vai fazer e vai te ajudar a quebrar essa crença limitante. Quando você acredita que não merece, que não é capaz, ou até mesmo tem medo do julgamento, essas crenças você consegue sim descobrir a origem dela e começar a confrontá-las. Primeiro, depois que você entende que você tem essa crença, é você realmente bloquear esse tipo de pensamento. Quando essa vozinha vem lá no fundo e fala para você, te manda essa mensagem, imediatamente eu te aconselho a você bloquear esse pensamento
E existe uma frase que eu gosto muito e repito muito, que é a seguinte: eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. Joga essa crença para longe. Joga essa crença para longe. Porque o que acontece se você não faz isso? Você começa a alimentar essa crença, que provavelmente já está alimentada em você. Por quê? Porque você fica acreditando naquela mensagem. E cada vez que você acredita nessa mensagem, que você foge dessa situação, você alimenta essa crença. Então você precisa combater essa crença primeiro bloqueando essa crença. Depois que você aprende a bloquear essa crença e a repetição, nós aprendemos através da repetição. Então repita para você várias e várias vezes, no mínimo 3 vezes. Eu não quero esse pensamento não me pertence. Ou como eu disse, eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. E repita isso para você várias vezes. Para quê? Para que você mande uma mensagem para o teu cérebro dizendo que você não quer esse pensamento, de que você não quer ouvir essa voz, de que essa voz não é verdadeira. E você passe a repetir frases positivas para você mesmo. Passe a repetir frases que te deixam mais forte, que deixam a tua crença positiva forte. Porque uma criança, eu vou dar um exemplo para você. Imagina que existem 2 pais e eles estão levando os filhos da mesma idade, por exemplo, para natação. E eles estão levando os filhos para natação e um dos pais chega para a criança e influencia ela positivamente em relação à natação. Você vai conseguir, né? Você vai conseguir aprender a nadar. O seu esforço, eu tenho certeza que você se esforçando, você vai conseguir, você vai fazer. E a criança, o que acontece? Ela foi motivada a aprender aquela atividade. E aí a outra criança, o mãe leva essa criança para fazer natação, essa criança começa a fazer natação e não consegue. E esse pai, essa mãe começa a fazer o quê? Começa a brigar com a criança. Ah, mas faz isso, você não está fazendo isso direito, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não é desse jeito, não sei o quê. Influencia negativamente aquela criança. O que vai acontecer? Imagina que isso passa a se repetir na vida inteira dela. Aquela criança que foi influenciada positivamente, foi validada, aquela criança que foi incentivada, elogiando o esforço dela, elogiando, né, que ela está indo bem, sendo realmente motivada da maneira correta. O que vai acontecer com essa criança? Essa criança vai crescer e vai passar a acreditar que ela sim, que ela é capaz, que ela consegue, mesmo sendo difícil, ela tem a capacidade de realizar aquela atividade, seja ela qual for. Por quê? Porque na infância foi instalado uma crença positiva. Agora, o que vai acontecer com aquela criança que foi influenciada negativamente? Que brigaram com ela, poxa, você não está fazendo direito, é assim que você tem que fazer, não sei o que, você não faz nada certo, não, sabe? O que vai acontecer? Essa criança, ela vai crescer e vai achar que ela não é capaz, ela vai achar que ela não merece, ela vai achar que o esforço dela não vale a pena. Por quê? Porque ela vai acabar fazendo errado e isso aí vai prejudicar a vida dela em todos os âmbitos. Por isso que a forma como nós enfrentamos essas crenças limitantes é muito importante. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você sim é capaz de desafiar e quebrar a crença limitante que te influencia, que influencia na sua vida. Ela é capaz de realmente, você é capaz de realmente eliminar essa crença. Quando você começa a pensar positivamente, ao invés de você pensar que não é capaz, mas começar a pensar que sim, que você é capaz, que sim, que você consegue, que você pode, que você é merecedor do amor, que você é merecedor do sucesso, de que dinheiro não é ruim, de que sim, você tem a capacidade e o poder de sair de um ciclo negativo. Quando você acredita
em você, quando você passa a acreditar em você, você começa a enfrentar essa crença limitante. E ao enfrentar essa crença limitante, você começa a fortalecer dentro de você as suas crenças positivas. E eu te digo, todos nós temos a capacidade e o poder de gerar crenças positivas na nossa vida de uma forma extraordinária. Eu, na minha infância, ouvia muito, mas muito na minha infância, que você não está se esforçando na escola, você não faz isso direito, tipo, teu irmão ou fulano faz melhor do que você. Cada vez que eu ouvia isso, o que acontecia? Eu me encolhia. Cada vez que eu ouvia isso de algum parente meu, eu encolhia. E aquilo ia me diminuindo cada vez mais. Quando eu cheguei numa fase da minha vida por volta de 16 anos, eu entrei em depressão. Por que eu entrei em depressão? Eu não tinha acontecido absolutamente nada na minha vida naquele momento para me levar num estado depressivo. Só que a crença que foi instalada em mim na minha infância, de que quando eu crescesse eu não seria bom o suficiente, eu não seria capaz. O que aconteceu? Quando eu cheguei com 16 anos, faltava pouco para eu chegar na vida adulta. E aquele gatilho foi disparado na minha mente. E eu, por medo do futuro, entrei em depressão. Porque eu vi que aquele futuro estava mais próximo do que eu imaginava. E quando eu entrei em depressão, eu fiquei um ano em depressão profunda. E o que aconteceu? Se não fosse uma influência da minha mãe, porque eu não queria machucar ela, eu não queria que eu fizesse alguma coisa de errada comigo e ela sofresse, esse gatilho me fez pensar, se eu não for fazer por mim, eu preciso fazer pela minha mãe. E quando eu consegui sair desse estado, quando eu consegui fortalecer, tomar a decisão de sair desse estado e aos poucos fortalecendo todas as minhas crenças positivas, que eu não tinha, mas eu comecei a criar crenças positivas. Quando você passa a criar crenças positivas, quando você passa a acreditar em você, é impressionante. E alimentar, exercitar essas crenças positivas. Não basta só você acreditar em você e passar, não, eu acredito em mim e acabou. Não, você tem que constantemente fortalecer essa crença positiva em você. Porque da mesma maneira que uma crença negativa é instalada na nossa infância e ela tem esse reforço porque a gente fica martelando isso na cabeça durante anos, se você não fortalece uma crença positiva em você na fase adulta e exercitando isso diariamente, ela não vai ter também essa força. Por quê? Porque imagina que você tem dois monstros não, você tem um monstro e você tem um anjinho, tipo aqueles desenhos lá nas antigas. Quando você começa a alimentar aquele monstro, que é aquela crença limitante, aquela crença negativa, ele se torna grande e se torna forte. E a nossa outra parte, a nossa crença positiva, tudo aquilo que é positivo em nós, passa ao quê? A enfraquecer. Só que quando a gente deixa esse maldito monstro passar fome, porque a gente não está mais alimentando essa crença limitante, e a gente começa a fortalecer a crença positiva, esse outro lado começa a ficar forte. Mas como eu falei, é um exercício, você tem que ficar realmente, mudar sua postura, falar positivamente para você, que você consegue, que você é capaz, de fazer coisas boas, de você que sim, é merecedor, merecedora. Quando você começa a fortalecer isso muda a sua vida absurdamente. A minha vida mudou absurdamente devido a isso. Se eu não tivesse começado a fortalecer as minhas crenças positivas, eu não sei se eu estaria hoje aqui conversando com vocês sobre isso. Então, ao combater essas crenças limitantes e ao fortalecer as nossas crenças positivas, a gente começa a trilhar um caminho diferente. Isso acontece da noite para o dia? Não acontece da noite para o dia. Mas, cada vez que você vai alimentando
ela vai se tornando mais forte, mais forte e mais forte. E você vai se tornando mais forte. Você vai se alimentando disso e a sua vida impressionantemente começa a mudar radicalmente. Eu tenho vários pacientes que sofriam de ansiedade, que sofriam de depressão, que não viam. Eu já recebi mensagens que falavam assim, eu não sei, tipo, como que eu vou seguir em frente, porque minha vida está assim, assim, assado. E a partir do momento que a gente começa a fazer todo um trabalho de ressignificar essas crenças e de fortalecer as crenças positivas, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar de uma forma impressionante. Porque tudo, absolutamente tudo está aqui dentro. Tanto as coisas negativas como as coisas positivas. Existe, por exemplo, várias pesquisas que só com o pensamento positivo você consegue mudar toda a sua vida, inclusive mudar internamente os seus órgãos. Escuta essa, olha que impressionante. Existe uma síndrome que se chama síndrome do coração partido. Quando uma pessoa passa por um evento traumático muito forte, um término de um relacionamento ou a perda de um ente querido, a dor é tão grande que o coração ele muda de forma. Ele realmente muda de forma e para você ter uma ideia, nem a ciência ainda não conseguiu explicar como que isso acontece, mas o coração muda de forma. Ele vira como se fosse um jarro. E a partir do momento que essa pessoa passa a ter uma experiência boa, positiva, ela supera aquela perda, supera aquele término e ela passa a viver positivamente, o coração dela volta ao normal. Ou seja, todos os nossos pensamentos influenciam diretamente no nosso organismo interno e na nossa vida externa, no nosso ambiente, com a nossa família, no nosso trabalho, influencia diretamente. Por quê? Porque tudo, como eu falei, começa na mente. Quando a gente alimenta demais aquele lado, a gente nos enfraquece. E aquele lado negativo, parece que a gente está vivendo em todo o tempo embaixo de uma sombra. Mas quando você fortalece esse lado positivo, a luz começa a surgir. Então eu digo para você, sim, quando você exercita as crenças positivas e bloqueia essa vozinha lá que diz para você todas essas mensagens negativas, que são essas crenças, quando você silencia essa voz e começa a dar voz, ou criar voz, melhor ainda, porque normalmente esse outro lado positivo nem tem mais voz. Por quê? Porque a gente não quer escutar isso. Porque a outra está muito grande, muito forte. Mas acredite, a força da repetição, de você repetir frases positivas para você quebrar essas crenças limitantes, para você se auto-fortalecer, é impressionante como você começa a mudar a sua perspectiva. Você começa a mudar a sua visão de mundo. Porque a nossa visão de mundo, cada um tem uma visão de mundo. E essa visão de mundo é justamente devido a crenças limitantes. A comportamentos, frases, coisas que a gente modelou, ouviu na nossa infância, na nossa infância, influenciam diretamente. Então, quebrar esse ciclo, tirar esse filtro de percepção, começar a limpar esse óculos para que você possa ver realmente o mundo com clareza, é um passo muito importante. E é algo que vai mudar a sua vida radicalmente. Ele ajuda em relação à sua felicidade, como eu falei, nos seus relacionamentos e na tua vida profissional. Com certeza, os gatilhos mentais nos tornam mais fracos. Por quê? Porque esses gatilhos negativos, Summer, esses gatilhos negativos, eles fazem com que? Eles fazem com que você passe a acreditar em coisas ruins.
em falta de merecimento, como eu falei, acreditar que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que não merece ser amado, ser amada, que você não merece o sucesso, e tudo isso aí influencia diretamente. Por isso que quebrar essas crenças negativas, bloquear, a princípio, você pode bloquear, porque não dá para você já quebrar diretamente essa crença, porque como eu disse, a gente alimenta ela durante muito tempo, mas quando você bloqueia essa vozinha que vem lá do fundo, essa vozinha negativa que vem lá do fundo dizendo para você essas mensagens negativas, quando você bloqueia ela, você tem que automaticamente começar a alimentar algo novo, porque não basta só bloquear as crenças limitantes, você tem que começar a criar crenças positivas, dizendo para você mesmo e dizendo com convicção: eu sou capaz, eu mereço sim, sabe? Eu mereço sim ter uma vida boa, eu mereço ser amado, eu consigo alcançar o sucesso, eu consigo, porque como eu disse antes, no começo desse vídeo, imagina que você foi lá e se esforçou ao máximo, você foi lá, fez faculdade, estudou, você conseguiu todas as informações para que você possa realmente exercer aquela profissão X. E aí quando você finaliza tudo, você tem toda a informação e toda a capacidade para exercer, mas quando você vai fazer, o que acontece? Aquela voz diz para você, não, que você não é capaz. Aí existe um bloqueio. Por quê? Por causa disso. Então a gente precisa criar novas crenças. E a forma de criar novas crenças é realmente você imaginando e dizendo elas de uma forma realmente com convicção. Com convicção. Deixa eu contar para vocês uma história. O que acontece? Na década de, se eu não me engano, 70, 80, um treinador russo, ele pegou e tinha um atleta dele que ia fazer levantamento de peso. E aí ele conseguia levantar, se eu não me engano, era 200 quilos, 210 quilos, alguma coisa assim. E aí ele precisava levantar mais. Para que ele ganhasse as Olimpíadas, ele precisava levantar mais. E aí o treinador dele falou o seguinte, falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ficar vendado e eu vou falar para você, e eu vou estimular o seu cérebro para que você consiga fazer aquilo ali. Nós vamos colocar na barra 200 quilos primeiro e nós vamos aumentar de 10 em 10. Beleza? E, 200, se não me engano, 220 quilos era o que ele conseguia levantar, nós vamos colocar 200 quilos, vamos levantar de 10 em 10, beleza? Mas você vai estar vendado. E o que aconteceu? Ele pegou, vendou o atleta dele e começou a falar, você vai conseguir, né? Tem só 200 quilos, você vai conseguir. Na realidade tinha 220 quilos. Ele vendado, como ele não estava vendo, como ele não estava conseguindo observar, a mente dele acreditava que tinha 200 quilos. O que aconteceu? Tinha 220, o atleta foi lá e levantou os 220 quilos com facilidade. E ele aumentou para 10. O que aconteceu? Chegou para o atleta e falou assim, ó, você vendado, nós vamos colocar agora 210 quilos. Mas na verdade tinha 230. E na mente dele, como ele acreditava no treinador dele, ele acreditava que tinha 210 quilos e não 230. O que aconteceu? O atleta foi lá e levantou 230 quilos, achando que tinha 210. Ele chegou a levantar 240 quilos, vendado. Quando eles tiraram a venda e falaram para ele, mostraram que tinha 240 quilos, o atleta não acreditou. Porque ele nunca havia levantado aquele peso antes. Mas a mente dele acreditava em uma coisa. Então, quando você passa a acreditar que você é capaz, que você consegue ultrapassar essa barreira e criar frases e pensamentos positivos, você começa a fazer o quê? Você começa a criar novas conexões neurais dentro do seu cérebro. O seu cérebro, nosso cérebro, ele é como se fosse uma massinha que ela nunca seca. Ele sempre se transforma. Então nós temos a capacidade de moldar o nosso cérebro quando a gente quiser. Do mesmo jeito que o nosso cérebro também é moldado por essas crenças negativas, o nosso cérebro também pode ser moldado através de crenças positivas que nós
instalamos ou que nós conseguimos ser influenciados. Porque escuta uma coisa, às vezes você vai fazer alguma coisa e você não acredita em você. Mas vem um amigo teu ou alguém da família e fala, não, você consegue, você consegue, você consegue. Se você não abraçar essa informação, o que vai acontecer? Você vai acreditar que você não consegue. Mas quando você abraça aquela informação, vê isso como positivo, fala assim, não, eu vou tentar, eu vou conseguir. É impressionante. Você vai lá e faz. E faz. Isso significa que você vai conseguir da primeira vez? Não, mas eu falo uma coisa para você. Fracassar não significa que nós somos fracassados. Todo mundo fracassa em algum ponto na vida, é inevitável. Mas abraçar o fracasso, aí sim, vai fazer com que a gente se decline cada vez mais. Por isso que eu digo que a positividade, acreditar em nós mesmos, começar a mudar a nossa linha de pensamento, nos faz crescer de uma forma muito forte. Porque tem um princípio da programação neurolinguística que é o seguinte: pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. E isso é uma verdade absurda. Porque a gente começa a pensar, tudo começa, como eu falei, no pensamento. Quando você começa a pensar coisas positivas, você começa a sentir coisas positivas e automaticamente o seu comportamento muda para você agir dessa forma. Se você fica pensando coisas negativas, você sente mal e o seu comportamento começa a ser da mesma maneira. Então realmente tudo começa na nossa mente. E é por isso que eu falo também, ninguém pode ajudar outra pessoa a mudar o pensamento dela, a não ser ela mesma. A sua forma de ver você mesmo, a forma como que você se enxerga, ela influencia diretamente na sua vida, nos seus sentimentos e no seu comportamento. E não existe, infelizmente não existe como outra pessoa ir lá e realmente fazer você, tipo, falando para você, fazendo você mudar. Não, os recursos que cada um precisa está dentro de você. Todos os recursos que nós precisamos estão dentro de nós. E a partir do momento que nós estamos abertos a enfrentar essas crenças negativas, essas crenças limitantes, quando você toma essa atitude, você já virou uma chave. Quando você bloqueia essa voz, você começa a mudar esse pensamento. Quando você cria novas expectativas em relação a você, você começa a alimentar o seu estado positivo. E como eu disse, não é de um dia para o outro, mas é algo que já é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Tanto que assim, quando uma pessoa vai fazer... Ele tem uma experiência que eu achei muito interessante, que eu vi num programa que a minha filha assiste. Eles pegaram uma revista, não sei quantas páginas tinha na revista, mas entregaram para várias pessoas num shopping e falaram para as pessoas assim: você acredita que você consegue contar todas as fotos dessa revista em 40 segundos? E aí, a maioria das pessoas falaram que não. E algumas poucas pessoas disseram que sim. E olha que engraçado. Todas as pessoas que disseram que conseguiriam contar todas as fotos da revista em 40 segundos, acertaram. E todas que falaram que não iam conseguir, erraram. E olha que engraçado. Só essa linha de pensamento foi o que fizeram elas acertarem? Não. Existia uma mensagem que só aqueles... essa experiência eu achei muito interessante. Que só aqueles que acreditavam que iam conseguir viram que na terceira página tinha uma mensagem escrita: nessa revista tem tantas fotos. Somente as pessoas que acreditaram que eram capazes leram aquela mensagem. E as outras pessoas tentaram contar todas as fotos e realmente erraram. Por quê? Porque quando a gente acredita que não consegue, você está assim, ó. Você está cego para as possibilidades. E quando você acredita que você consegue, por mais que exista essa voz dentro da gente,
Quando você acredita que consegue, você começa a ver as coisas com mais clareza. Eu consigo sim sair da depressão, eu sou merecedor do amor, eu sou merecedor do sucesso, eu posso ser melhor, eu não preciso da validação dos outros para me amar, para me autoestimar. Quando a gente muda essa linha de pensamento e começa a acreditar e realmente, como eu falei, com convicção, com fé, com força, tudo isso começa a mudar. Tudo isso começa a mudar. E infelizmente as crenças limitantes, as crenças negativas influenciam direta e indiretamente a nossa vida. Por isso que bloquear essa vozinha, que é o jeito mais fácil de você perceber qual que é a crença limitante que eu tenho, é aquela vozinha que diz que você não consegue, que você não pode, que você não merece. Essa vozinha lá dentro, essa vozinha é uma crença limitante. E ela tem uma raiz. E provavelmente é lá na infância que foi instalada essa raiz. Mas acredite, você pode sim e deve quebrar essa crença limitante. Você deve sim acreditar em você. Você é capaz. Você pode. Nós somos seres incríveis. O ser humano é o único ser que consegue se adaptar em qualquer ambiente. E isso não é à toa. Isso é justamente pela capacidade que a gente tem de mudar o nosso cérebro, de mudar os nossos pensamentos e realmente agir de uma forma positiva em relação às diversidades da vida. Vai sim acontecer coisas ruins, vai sim ter coisas que vão coisas que vão acontecer, que vão parecer que tipo, nossa, né, de novo isso aconteceu. Só que o que acontece? Se você vê as coisas que acontecem na sua vida sempre de uma forma negativa, você nunca vai ultrapassar esse obstáculo. Agora, quando você pega essa prova, esse obstáculo, e vê ele como uma oportunidade de crescimento, você vai muito além. Essa semana eu atendi uma paciente minha e ela falou assim, nossa, eu tô recebendo não um atrás do outro. Eu acabei de me formar e eu tô recebendo não um atrás do outro. Isso aí é desanimador, ela falou pra mim. E eu disse pra ela, eu falei pra ela assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a perguntar pra alguém dessas empresas que você mandou o teu currículo, por que você não te aceitaram? Aí ela falou, não. Eu falei assim, passe a fazer isso. Passe a fazer isso, por quê? Porque você sabendo aonde você está errando, você pode saber como melhorar aquilo ali. E você vai se tornar uma profissional melhor ainda. Por quê? Porque você vai entender a necessidade que eles estão tendo que você não está suprindo. Seja no seu currículo, seja na forma que você esteja se comunicando com eles. Você recebendo esse feedback e pegando esse feedback e realmente transformando ele em algo positivo para que você possa melhorar em você, provavelmente você vai conseguir atingir a expectativa das empresas que você está buscando. E ela olhou e falou assim, não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, não veja isso como um feedback ruim, mas passe a buscar, a entender por que eles estão te dizendo não e pergunte realmente. Ela falou, como que eu vou perguntar isso? Eu falei, pergunte honestamente. Eu falei, seja honesta. Eu falei, eu realmente quero me desenvolver, eu quero ser uma profissional melhor. Você pode me explicar, me falar o que foi que eu errei para que eu possa melhorar? E é exatamente isso. Não existe crítica negativa. Se você pegar isso como feedback para que você possa melhorar, é impressionante como que a gente cresce na vida. É impressionante. E é importante, como eu falei, acredite em você. Bloqueie essas crenças limitantes. Comece a bloquear essa voz. Pare de alimentar esse monstro ali e passe a alimentar a positividade, passe a alimentar o que você quer de melhor em você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, e eu te garanto que cada vez que você exercitar isso, cada vez que você repetir isso para você várias e várias vezes durante o dia, sério, tome isso como um mantra, como uma reza, como uma oração, como você quiser, mas repita isso constantemente para você em vários momentos no seu dia. Quando você acorda do meio-dia, quando você vai dormir, fortaleça essas crenças positivas. E eu garanto para você que em pouco tempo, você repetindo isso várias vezes no dia, em uma média de 3 semanas,
você já começa a mudar a forma como você se enxerga. Eu garanto para você. Faça isso e sem dúvida você vai ter uma vida muito mais positiva e vai se enxergar com uma autoestima melhor, vai se enxergar realmente vendo que você tem sim potencial de realizar coisas incríveis. Acredite em você. Essa é a melhor mensagem e eu vou dizer para você agora uma das coisas que eu falo na minha palestra de autoestima e inteligência emocional. Se existe uma pessoa se existe uma vida que vale a pena lutar, essa vida é a sua. Eu deixo vocês hoje com essa mensagem e perceba isso. Se existe uma vida que vale a pena lutar, essa vida é a sua. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar depois esse vídeo para que vocês possam ver. Mas realmente, coloque em prática as coisas que eu disse aqui para vocês hoje, que sem dúvida nenhuma vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. E depois me comente, né? Quando vocês exercitarem isso, me comente como que foi. E eu vou estar aqui para ajudar vocês no que precisarem. Uma ótima noite, bom final de semana e bom feriado para todos.